Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance agora você e toda a sua casa. Seja muito bem-vindo a mais um momento da Hora Sagrada. Esse tempo especial que separamos para ouvir a palavra, buscar a presença de Deus e fortalecer a nossa fé. Antes de começarmos, eu peço com carinho. Se este conteúdo tem abençoado sua vida, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser alcançado pela palavra do Senhor. Esse simples gesto pode transformar vidas. Agora, acalme seu coração. Respire fundo. Prepare sua alma para ouvir aquilo que Jesus declarou no início do seu ministério, quando ensinou o Sermão do Monte. Hoje, vamos refletir sobre um dos trechos mais profundos e mais importantes das Escrituras. As bem-aventuranças registradas em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Essas palavras não são apenas ensinamentos, são princípios espirituais, são promessas, são direções que moldam o caráter daquele que deseja seguir verdadeiramente a Cristo. Jesus ali não falava apenas com a multidão, mas com todos os que desejam viver uma vida transformada. Ele revelou o caminho da verdadeira felicidade, uma felicidade que não depende de circunstâncias favoráveis, mas da presença e da vontade de Deus. As bem-aventuranças são como uma chave espiritual. Cada versículo abre uma porta. Cada porta revela um princípio do reino. E cada princípio revela um modo de viver que nos aproxima de Deus, cura nossa alma e fortalece nossa caminhada. Por isso, abra seu coração. Deixe que cada palavra de Jesus penetre profundamente na sua mente e no seu espírito. Permita que este texto molde o seu modo de pensar, de agir, de sentir e de caminhar com Deus. A partir de agora, vamos entrar na leitura do texto sagrado de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 16. Irmão, prepare o seu coração agora para esta leitura da palavra do nosso Senhor. Vamos entrar no Sermão do Monte, onde Jesus revelou verdades profundas que transformam a nossa vida. Mateus capítulo 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Versículo 2. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Versículo 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Versículo 15. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora, irmão, vamos estar refletindo sobre cada versículo que lemos, deixando que Deus fale conosco através de sua palavra. Versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos.
Este versículo mostra que Jesus não ensinava de qualquer maneira. Ele observava a multidão, discernia a necessidade espiritual das pessoas e então tomava uma posição estratégica. Subir ao monte simboliza a separação do barulho, elevação espiritual e busca por profundidade. O gesto de assentar-se reflete a autoridade de mestre e calma para ensinar. Os discípulos se aproximam porque quem deseja aprender precisa se aproximar. Ouvir, buscar intimidade. O texto indica que Jesus sempre responde àqueles que se aproximam. Aqui vemos que a palavra não é para quem está distraído, mas para quem sobe, se aproxima e escuta. Deus ainda hoje fala nesse mesmo padrão, para quem sobe ao monte da presença, quem se separa do caos da vida, quem decide ouvir. O versículo mostra que os ensinamentos mais profundos de Jesus não foram dados à multidão distante, mas aos que se aproximaram. É um convite à intimidade, disciplina e disposição de coração. Versículo 2. E abrindo a sua boca os ensinava dizendo: aqui está a chave. Jesus abre a boca. Isso mostra intencionalidade, decisão e propósito. Nada do que ele fala é vazio. Cada palavra é vida. Ele não fala por falar. Ele ensina com autoridade, revelação e profundidade. A expressão "os ensinava" no original indica ensino contínuo, repetido, constante. Não é uma fala rápida, mas instrução firme, sólida, cuidadosamente construída. Jesus não veio apenas para realizar milagres, mas para moldar mentalidades, corrigir caminhos, ordenar a vida espiritual das pessoas. Antes de declarar as bem-aventuranças, ele prepara o coração dos ouvintes para receber algo que iria confrontar e transformar. O versículo mostra que quando Jesus fala, ele estabelece fundamento. Ele não joga semente ao acaso. Deus continua ensinando assim hoje. Ele abre a boca pela palavra e cada palavra tem intenção de formar caráter, alinhar visão e revelar o coração do Pai. É um chamado para ouvir não com pressa, mas com reverência. Versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito não é ser fraco, deprimido ou inferior. É reconhecer a própria limitação, saber que sem Deus não se pode nada. Admitir a necessidade da graça. É humildade espiritual. Jesus começa as bem-aventuranças falando do coração, porque tudo começa no interior. O pobre de espírito é aquele que não se acha autossuficiente, que não vive confiando apenas em si mesmo. É a pessoa que depende de Deus na mente, no caráter, nos sentimentos, nas decisões. E o resultado é profundo. O reino dos céus é deles. Não será, ou seja, quem reconhece sua necessidade de Deus já começa a experimentar o governo do céu dentro de si. Este versículo ensina que Deus não derrama suas riquezas espirituais sobre o orgulhoso, mas sobre o humilde. A verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no reconhecimento diário de que a fonte de tudo é o Senhor. É a porta de entrada para o Sermão do Monte, um chamado para um coração quebrantado. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Este versículo não fala apenas de tristeza humana, mas de um choro profundo, o choro pelo pecado, pela injustiça, pela dor do mundo, pelas próprias falhas. Jesus diz que esse choro é bem-aventurado, porque ele nos leva ao arrependimento, à mudança, ao consolo divino. O consolo de Deus não é superficial. É cura para a alma, é restauração do coração, é força renovada. O choro aqui é espiritual. É sentir o peso do que está errado para que Deus restaure o que está quebrado. Quem chora diante de Deus nunca permanece caído. O consolo é uma promessa garantida. Deus não rejeita um coração que se derrama diante dele. Este versículo mostra que há bênção no quebrantamento, a grandeza na sensibilidade espiritual e a vitória no reconhecimento da dor. Jesus não minimiza o sofrimento, ele transforma o sofrimento em porta de cura. O consolo de Deus é uma das maiores evidências de que ele está perto.
Versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão aqui não é fraqueza, nem passividade, nem submissão sem discernimento. É poder controlado, autocontrole, calma diante da adversidade e humildade diante de Deus e dos homens. O manso não busca vingança, não se impõe pela força, mas confia na justiça de Deus e age com sabedoria. Herança da terra não significa apenas posse física, significa vida plena, bênção, estabilidade e paz que vem de caminhar de acordo com a vontade de Deus. Este versículo ensina que a verdadeira força não está na agressividade ou no controle dos outros, mas no domínio de si mesmo. Quem é manso encontra favor, preserva relacionamentos e vive alinhado com a vontade divina. Deus honra os que confiam nele, em vez de confiar na própria força. É um convite a responder com calma, a não reagir impulsivamente e a cultivar paciência e equilíbrio. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça significa desejar com todo o coração viver de acordo com os princípios de Deus, buscar o certo, rejeitar o errado, clamar pela integridade e pela retidão. Não é apenas uma atitude intelectual ou religiosa. É uma necessidade interior, uma fome que incomoda até que seja satisfeita. Jesus promete que esses corações serão fartos. Deus vai satisfazer, preencher e alinhar a vida daqueles que buscam justiça. Este versículo nos desafia a não nos contentarmos com superficialidade, não nos acomodarmos em pecado, mas buscar a pureza e a retidão em todos os aspectos da vida. A promessa é concreta. A busca sincera por justiça gera plenitude, bênção e paz interior. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é compaixão ativa, ajudar, perdoar, acolher, ser paciente com a fraqueza alheia. Jesus nos mostra que o padrão de Deus é a reciprocidade espiritual. A forma como tratamos os outros determina como receberemos de Deus. Não é apenas bondade superficial. É um coração que sente, entende e age em favor do próximo. Este versículo ensina que a misericórdia é um caminho de transformação de caráter, de relacionamentos e de alma. Quem pratica misericórdia se torna a imagem do coração de Deus. A promessa é que a misericórdia recebida será proporcional à misericórdia demonstrada. É um chamado para viver generosamente, sem esperar retorno humano, mas confiando na recompensa divina. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ser limpo de coração não significa ser perfeito, mas ser verdadeiro, íntegro, transparente diante de Deus. É ter um coração sem duplicidade, sem máscara, sem intenções ocultas. É buscar pureza nos pensamentos, sinceridade nas atitudes e verdade nas motivações. Jesus mostra que o coração é o centro da vida espiritual. Por isso, a pureza não é apenas um comportamento externo, mas uma condição interior. Ver a Deus significa experimentar sua presença, reconhecer sua ação e ter sensibilidade espiritual para discernir sua voz. Este versículo revela que Deus se manifesta a quem tem o coração alinhado com Ele. Pureza traz clareza, direção e intimidade com o Pai. Quanto mais limpo é o coração, mais visível se torna Deus no cotidiano. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aqueles que promovem paz, não apenas evitam conflitos. É alguém que reconcilia, que acalma ambientes, que busca entendimento, que leva luz onde há confusão. A paz aqui é ativa, não é fugir de problemas, mas trabalhar para restaurar relacionamentos e trazer equilíbrio. Jesus chama esses de filhos de Deus, porque Deus é o Deus da paz. Quem promove paz expressa o caráter do Pai. Este versículo nos ensina que ser pacificador exige maturidade emocional, sabedoria, paciência e amor. É mais fácil causar divisão, é mais difícil construir pontes, mas a recompensa é gloriosa, identidade espiritual confirmada como filhos do Deus da paz.
Versículo 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ser perseguido por viver a verdade é sinal de fidelidade, não de derrota. Jesus deixa claro que seguir a justiça tem um preço. O mundo nem sempre aceita quem anda na luz. Este versículo revela que a perseguição não invalida a fé, ela confirma. Por causa da justiça, significa ser perseguido por fazer o que é certo, por manter integridade, por defender princípios de Deus. Jesus promete que o reino dos céus pertence a esses, não como futuro distante, mas como presença atual. A verdadeira vitória não está em evitar a oposição, mas em permanecer firme. Este versículo fortalece o coração do discípulo e mostra que Deus honra quem permanece fiel mesmo em tempos difíceis. Versículo 11. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aqui Jesus aprofunda o versículo anterior. Ele fala de insultos, calúnias e perseguições injustas, coisas que ferem a alma. Mas o ponto central é por minha causa. Significa que o ataque vem porque você carrega o nome de Cristo. Jesus transforma a dor em privilégio espiritual. Ele diz que é bem-aventurado, porque nenhuma injustiça feita contra alguém fiel passa despercebida aos olhos de Deus. O céu toma nota de cada lágrima e cada afronta sofrida por amor a Cristo. Este versículo ensina que a vida cristã não é sobre aplausos do mundo, mas sobre fidelidade ao reino, e a fidelidade será recompensada. Versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A instrução de Jesus é surpreendente. Diante da perseguição, não é para desistir, reclamar ou desanimar, é para se alegrar. Não pela dor, mas pela certeza do galardão. Deus recompensa a perseverança. Jesus também lembra que os profetas homens de Deus, cheios de fé e autoridade, passaram pelas mesmas aflições. Isso nos coloca na mesma linhagem espiritual. Este versículo nos lembra que sofrimento por Cristo não é derrota, é honra. A perseguição coloca você no caminho daqueles que impactaram gerações. A alegria aqui não vem das circunstâncias, mas da promessa eterna. Versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Jesus nos chama de sal da terra, um símbolo poderoso. O sal preserva, impede a corrupção, dá sabor e purifica. O discípulo de Cristo é alguém que impede o avanço das trevas, preserva valores do reino e leva sabor espiritual ao mundo esperança, verdade, amor e caráter. Quando Jesus diz, se o sal for insípido, fala de perder a essência, perder o propósito, deixar de influenciar. É um alerta. O cristão não pode se conformar com o mundo ao ponto de perder sua identidade espiritual. Se o sal perde o sabor, perde sua utilidade. Deus nos chamou para impactar, não para se misturar ao ponto de desaparecer. Este versículo nos lembra que a fé é prática. Somos chamados para viver o Evangelho de forma visível, firme e autêntica. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A luz não existe para permanecer escondida. Ela expõe, ilumina, guia e revela caminhos. Jesus diz que nós somos essa luz não pela nossa força, mas porque carregamos a luz dele dentro de nós. Ser luz significa viver de maneira tão íntegra e verdadeira que a presença de Deus se torna visível na nossa conduta. A cidade edificada sobre um monte é um símbolo da vida cristã pública, visível, notável. Jesus está dizendo, não se esconda, não apague sua fé, não viva uma vida espiritual camuflada. O mundo precisa da luz que vem de Deus, através de você. Este versículo nos chama para viver com propósito, clareza e coragem espiritual. Versículo 15. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Aqui Jesus continua reforçando que a luz tem função e destino. Uma candeia é acesa para iluminar, não para ser escondida. O alqueire representa tudo aquilo que tenta apagar ou ocultar o brilho espiritual. Medo, vergonha, pecado
opinião dos outros, pressão do mundo. Jesus quer que nossa luz esteja no velador, ou seja, em posição alta, evidente, ativa. A luz ilumina a todos que estão em casa, porque a vida de um cristão é um testemunho que alcança família, amigos, trabalho, comunidade. Este versículo nos chama para não esconder o que Deus fez em nós, mas viver de forma que outros sejam iluminados, despertados e fortalecidos por nossa fé. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus encerra com uma convocação: resplandeça. Não é opcional. A luz deve brilhar. Mas note, as boas obras não são para nossa fama, mas para a glória de Deus. Quando vivemos em amor, integridade, generosidade e verdade, as pessoas enxergam Deus através de nós. Este versículo mostra que o testemunho cristão não é apenas palavras, é vida. O mundo conhece o Pai quando vê a ação dos filhos. Resplandecer é viver com excelência espiritual, ética, bondade, compaixão e firmeza. É ser reflexo da luz de Cristo em um mundo escuro. Nossa missão é conduzir pessoas ao Pai por meio da nossa maneira de viver. A aplicação prática das bem-aventuranças para nossas vidas em Mateus 5, de 1 a 12. O Sermão do Monte inicia com Jesus ensinando sobre o coração que agrada a Deus e os valores do seu reino. Cada bem-aventurança revela princípios espirituais essenciais que transformam a mente, o caráter e a conduta. Para aplicar esses ensinamentos, precisamos compreender o que cada versículo nos ensina e traduzi-lo em atitudes concretas. No versículos 1 e 2, mostram a importância da preparação e da disposição para aprender. Jesus subiu ao monte e se assentou, simbolizando separação do barulho e foco espiritual. Na prática, isso nos ensina a reservar tempo diário para oração, meditação e estudo da palavra. Quem se aproxima de Deus com atenção, disciplina e desejo sincero de aprender, é capacitado para receber entendimento, sabedoria e direção em todas as áreas da vida. Ouvir a palavra com seriedade transforma a mente e o coração, estabelecendo fundamentos firmes para a vida cristã. E no versículo 3, pobres de espírito. Ser humilde, reconhecer nossa dependência de Deus e abrir mão da autossuficiência é essencial. Na prática, significa pedir ajuda a Deus, buscar orientação em decisões importantes, admitir erros e cultivar um coração sensível à sua vontade. A humildade permite que a graça de Deus opere, trazendo transformação interior, relacionamentos saudáveis e receptividade ao ensino divino. Versículo 4. Os que choram reconhecer nossas dores, fracassos e as injustiças do mundo é parte do crescimento espiritual. Na vida prática, chorar diante de Deus representa arrependimento genuíno e entrega do coração. Essa atitude nos aproxima dele, permite cura emocional, restauração de relacionamentos e conforto espiritual. Além disso, nos inspira a consolar outros que sofrem, vivendo a empatia e a compaixão. Versículo 5, mansos. Mansidão é força controlada e humildade ativa. Na prática, significa responder com calma em situações de conflito, evitar agressividade ou vingança, cultivar paciência e autocontrole. Os mansos recebem a herança da terra, que se manifesta em estabilidade, paz interior e relações harmoniosas, refletindo a presença e a justiça de Deus na vida cotidiana. E no versículo 6, fome e sede de justiça, desejar viver segundo a vontade de Deus deve ser uma necessidade interior. Na prática, isso nos leva a buscar integridade em pensamentos, palavras e ações, lutar contra injustiças e viver de forma coerente com os princípios de Cristo. Deus promete satisfazer aqueles que buscam sinceramente a retidão, trazendo plenitude espiritual, paz e direção clara. No versículo 7, misericordiosos. A misericórdia é ativa e prática, envolvendo perdão, compaixão e ajuda ao próximo. Aplicar isso diariamente significa estender graça aos outros, perdoar ofensas e demonstrar amor genuíno.
Quem é misericordioso experimenta a misericórdia de Deus, fortalecendo relacionamentos e cultivando um coração semelhante ao de Cristo. No versículo 8, limpos de coração, pureza interior, sinceridade e integridade são essenciais para perceber a presença de Deus. Na prática, isso envolve evitar engano, hipocrisia e duplicidade, agir com transparência em todos os contextos e manter intenções puras. Um coração limpo permite discernir a vontade de Deus, receber bênçãos espirituais e refletir luz divina aos outros. No versículo 9, pacificadores, promover reconciliação e paz nos relacionamentos é ser chamado filho de Deus. Na vida prática, isso significa resolver conflitos com sabedoria, incentivar entendimento entre pessoas e viver em harmonia. Ser pacificador fortalece a comunidade, evita divisões e manifesta o caráter de Deus em nossas atitudes diárias. E no versículos 10 a 12, perseguidos e injustiçados por causa da justiça. Permanecer fiel a Deus, mesmo diante de críticas, perseguições ou injustiças, demonstra coragem e fidelidade. Na prática, significa não se conformar com padrões do mundo que contradizem a palavra. Defender o certo mesmo que seja impopular e confiar na recompensa eterna prometida por Deus. Sofrer por Cristo é motivo de alegria, pois há galardão nos céus e testemunho de fé aos outros. Em resumo, aplicar as bem-aventuranças envolve uma transformação interior contínua, refletida em atitudes concretas. Humildade, arrependimento, mansidão, busca por justiça, misericórdia, pureza, pacificação e fidelidade diante de desafios. Elas nos guiam a viver de forma alinhada com o reino de Deus, trazendo equilíbrio, paz, integridade, relacionamentos saudáveis e crescimento espiritual. Cada princípio é um chamado à prática diária, moldando caráter, fortalecendo fé e capacitando-nos a enfrentar os desafios da vida com esperança, coragem e amor. Seguindo essas orientações, cada bem-aventurança deixa de ser apenas um ensinamento e se torna um estilo de vida, uma jornada de intimidade com Deus, transformação pessoal e impacto positivo sobre o próximo. Aplicar esses princípios é permitir que o reino dos céus se manifeste em nós, aqui e agora. Irmão, agora chegou o momento da oração. Prepare o coração, abra sua mente e permita que a presença de Deus se aproxime de cada lar que está nos assistindo. Vamos juntos levar cada palavra do Senhor refletida no Sermão do Monte para dentro de nossa vida, confiando que Ele transforma, restaura e abençoa. Pai amado, Senhor do céu e da terra, venho diante de Ti com humildade e reverência, reconhecendo que toda boa dádiva vem de Ti. Obrigado por nos permitir ouvir a Tua palavra, pelo privilégio de compreender as bem-aventuranças e pelos ensinamentos profundos que Jesus nos trouxe no Sermão do Monte. Senhor, meu coração se une agora ao coração de cada pessoa que está assistindo a este vídeo. Oro por cada família, cada lar, cada pessoa que busca a Tua presença. Que cada um possa ser verdadeiramente bem-aventurado, não apenas por ouvir a palavra, mas por aplicá-la, vivendo segundo os princípios do Teu reino. Pai, oro para que cada coração seja tocado pela humildade de espírito, reconhecendo a própria dependência de Ti. Que cada pessoa que se sente fraca ou incapaz encontre força em Ti, sabendo que o Teu reino pertence aos que buscam sinceramente a Tua presença. Senhor, para aqueles que choram por dores, perdas ou arrependimentos, que o Teu consolo seja real e tangível. Que a tristeza seja transformada em esperança, a dor em aprendizado e a fragilidade em fé inabalável. Senhor, oro para que cada um possa cultivar mansidão em seus corações, respondendo com calma diante de situações adversas, evitando a impulsividade, a raiva e a violência. Que a paciência seja uma marca de nossas vidas e que o fruto do Teu Espírito seja evidente em nossas atitudes. Pai, que a fome e sede de justiça nos movam a buscar a Tua vontade em todas as decisões, rejeitando o pecado, promovendo o certo e vivendo com integridade, justiça e amor. Que sejamos fartos da Tua verdade
e que nossos pensamentos, palavras e ações reflitam tua justiça e tua glória. Senhor, que a misericórdia habite em nós, nos tornando compassivos, pacientes e generosos com os outros. Que possamos perdoar, ajudar e amar como tu nos amaste, e que em cada gesto de misericórdia possamos experimentar a tua misericórdia abundante em nossas vidas. Que a pureza de coração nos permita ver e reconhecer a tua presença todos os dias, vivendo com sinceridade, integridade e transparência diante de ti e dos homens. Que cada ação reflita um coração limpo, alinhado com a tua vontade. Senhor, faz de nós pacificadores, instrumentos de reconciliação em nossos lares, comunidades e locais de trabalho. Que possamos mediar conflitos, promover entendimento e trazer harmonia onde houver discórdia, mostrando aos outros o teu caráter e o amor de Cristo. E quando enfrentarmos perseguição, críticas ou injustiças por seguir a tua palavra, Pai, que sejamos firmes, confiantes e alegres, sabendo que nosso galardão está nos céus e que cada desafio nos aproxima mais de ti e fortalece nossa fé. Pai amado, oro para que cada lar, cada família e cada pessoa que está recebendo esta mensagem seja abençoada abundantemente. Que as promessas de Jesus sejam reais em cada vida. A presença de Deus, o consolo, a paz, a justiça, a misericórdia, a pureza e a recompensa eterna. Que cada um possa aplicar as bem-aventuranças no dia a dia, tornando-se exemplo vivo do teu amor, luz em meio às trevas e testemunho do teu reino. Agora, Senhor, enquanto encerramos este momento de reflexão, pedimos que tua palavra continue operando em cada coração, transformando pensamentos, atitudes, emoções e relacionamentos. Que a fé seja fortalecida, a esperança renovada e a alegria em ti seja completa. Que ninguém saia deste momento como entrou, mas que todos possam ser verdadeiramente tocados, guiados e moldados pelo teu Espírito Santo. E a você, irmão e irmã que está assistindo, deixe uma palavra de encorajamento. Inscreva-se no canal A Hora Sagrada. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus hoje e pratique cada ensinamento recebido. Que esta reflexão diária se torne hábito e que a presença de Cristo seja constante em sua vida. Amém.